Olá, amigos e amigas, torcedores do Green Bay Packers. Tudo bem? Certamente não está tudo bem. Nem comigo e nem com vocês, pelo menos do ponto de vista esportivo. O Green Bay Packers deu mais um vexame na temporada. Infelizmente, para quem achava que a cota de vexames teria acabado logo na semana 1 contra os Vikings, o Packers vai lá na semana 5 e renova a farofada. Uma derrota vergonhosa, inesperada, que acende uma luz amarela em Green Bay. E eu não vou nem falar muito do jogo em si, porque os problemas que envolvem os Packers vão muito além desse jogo. É um contexto externo muito maior. Mas o Packers permitiu uma virada inacreditável para o New York Giants de Daniel Jones em Londres por 27-22. Um jogo que o Packers vencia por 17-3, que foi para o intervalo até, digamos, controlado, sem muitos problemas, 20-10 no intervalo. O Packers havia, em todas as suas campanhas ofensivas, havia pontuado, defesa estava correspondendo até que bem, e fomos com uma vantagem de 10 pontos para o intervalo, num jogo, como disse, que estava relativamente tranquilo, não definido, mas estava tranquilo. E simplesmente no segundo tempo o Packers não voltou para campo, não pontuou uma vez sequer, 0 pontos contra o Giants no segundo tempo, repito, 0 pontos, e o Giants foi lá e fez 17 pontos nos Packers. Repito, perdemos para o New York Giants, com todo respeito, afinal de contas o Giants, campanha 4-1, começou muito bem a temporada, trouxe um novo treinador e as coisas mudaram da água para o vinho lá, mas é uma equipe com muitos problemas, com muitas limitações, com um quarterback extremamente limitado, eu não preciso dizer, e sem alvos. O New York Giants não tinha praticamente recebedores para esse jogo, alguém que pudesse preocupar a nossa defesa. E o que o Packers fez? Foi lá e fez o quê? Deixou qualquer Zé Ruela que receba uma bola deitar e rolar na nossa secundária. Nós consagramos Darius Slayton, minha gente, que mal vinha jogando pelos Giants. A nossa secundária fez questão de consagrar. O Saquon Barkley, então, eu nem digo, né? Afinal de contas, é um dos líderes em jardas. A gente sabia que ia ser um duelo complicado contra ele. Então, aí para mim não tem nem surpresa. Agora, uma defesa permitir 27 pontos do New York Giants é realmente algo deplorável, é terrível e precisa de uma mudança urgente. Eu vou abordar a defesa, ataque, todos os pontos, porque é necessário dividir responsabilidades, não adianta jogar 100% da culpa em fulano ou ciclano. Todo mundo tem parcela de culpa nisso. Eu sei que já estamos na semana 5 e eu estou cansado de torcer para o Green Bay Packers. Porque a gente cria expectativas, cria certas ilusões que não se confirmam. Então eu falo com toda a sinceridade do mundo para vocês que hoje eu não crio expectativa sequer de playoffs, repito, sequer de playoffs, com o Packers atuando dessa forma. Pode mudar, evidentemente, pode engrenar aí 4, 5 vitórias, muda completamente o cenário, que aliás espero que aconteça, sem dúvida nenhuma, o quanto antes, mas hoje, vendo o desempenho dos Packers, nem playoffs eu crio expectativa. E considero que seja até melhor que nem vá. Porque se for, vocês já podem imaginar o tamanho do vexame que nós vamos nos deparar em playoffs, na hora que de fato os Packers enfrentarem uma equipe que tenha potencial, né, para disputar um Super Bowl, para ganhar um Super Bowl. Não esqueçam vocês que nós ainda temos na nossa tabela, né, no nosso calendário, Buffalo Bills daqui 3 semanas. Buffalo Bills, lá em Buffalo. Imagina o estrago. Teremos Philadelphia Eagles, que atualmente é o único invicto da NFL. Teremos Dallas Cowboys, que com Mike McCarthy está com uma campanha melhor do que o Matt LaFleur. Olha aí, Mike McCarthy com quarterback reserva, 4-1, e o Packers 3-2. Então você imagina encarar esse pessoal aí, essas equipes, o que a gente pode esperar nesses confrontos?
Então, é por isso que eu não consigo ainda vislumbrar o Packers chegando nem sequer em playoffs, se manter esse rendimento patético, esse rendimento ridículo de uma equipe sem alma, de uma equipe sem vontade, de uma equipe sem sangue na veia, de uma equipe que oscila bons e maus momentos dentro dos 60 minutos, ou que só joga 30 minutos, sejam os iniciais, sejam os 30 minutos finais. Uma equipe realmente fria, né? Como a sua cidade natal, que não inspira nenhuma confiança no seu torcedor, que não transmite uma perspectiva de melhora a curto e médio prazo, né? E é isso que o Green Bay Packers está se tornando na temporada. Uma equipe completamente desregulada, ofensivamente, defensivamente, graves problemas, até de comunicação, de entendimento entre jogadores e técnico, enfim, né? Então, o que eu posso dizer é que a situação é muito preocupante. O Packers, do mesmo jeito que foi capaz de ganhar do Tampa Bay Buccaneers surpreendentemente, quando muitos nem imaginavam que isso fosse acontecer, quase perdeu para o New England Patriots com o quarterback 3. Os Patriots estavam destruídos, sem recebedores. O quarterback 2 machucou, entrou o Bailey Zappe e nós quase perdemos. E dessa vez o vexame veio contra o New York Giants. Já havíamos flertado com esse vexame na semana passada em Green Bay contra os Patriots. Então, o que eu posso dizer para vocês é que tem muita coisa errada, e vamos começar aqui a tratar dessa divisão de responsabilidades por esses insucessos, por esse fraco desempenho dos Packers. Eu já havia dito no vídeo da semana passada que os resultados até então, do ponto de vista meramente matemático, eram bons, mas o rendimento passava longe disso. E mais uma vez o Packers deu mostras de que o seu rendimento tem sido a cada semana pior. Pior por culpa de quem? Vamos começar então a enumerar. Matt LaFleur. Matt LaFleur parece que está andando para trás, né? Era um cara que a gente botava muita confiança, né, nas temporadas anteriores dele. Um cara que conseguiu um entendimento, uma química muito bacana com o Aaron Rodgers, mas parece que já não está na mesma sintonia. Parece que o LaFleur está remando para um lado, o Rodgers para o outro. Ninguém entende mais o playbook do Matt LaFleur. Matt LaFleur fala A, o Rodgers quer fazer B, e vice-versa. Um cara que simplesmente, durante os jogos, para de utilizar o jogo terrestre, inacreditavelmente. Primeiro tempo, Aaron Jones estava correndo pra caramba, no segundo tempo, não correu com a bola. A.J. Dillon não correu com a bola no segundo tempo. Insistindo em chamadas, né, em passes longos, em big plays, passes em profundidade com o Rodgers, verdadeiros overthrows que não levavam a lugar nenhum. Então, um playbook manjado, um playbook engessado. Tá na hora de fazer uma revolução aí, cara. Porque, ao que parece, Rodgers e LaFleur já não estão se entendendo mais. E isso vai criando um problema, vai criando um conflito interno cada vez mais difícil de ser sanado. Então, Matt LaFleur tem muita responsabilidade nisso, principalmente por abdicar do jogo terrestre, que tem sido forte dessa equipe há muito tempo. Aaron Rodgers. Não sei o que acontece com Aaron Rodgers. Simplesmente esqueceu de jogar futebol americano depois de 18 anos de liga. E o time tem sido o retrato do quarterback. Um time que parece desinteressado, desfocado, concentrado em outra coisa que não jogo. Ou que fica pensando assim, qualquer hora a gente ganha, nós somos o Green Bay Packers. Eu sou o tetra MVP, eu resolvo a hora que eu quiser. Eu tiro do bolso uma vitória, um milagre, um coelho da cartola, a gente ganha a hora que quiser. O Rodgers não veio para essa temporada ainda. Ele ainda não estreou nessa temporada. Cadê o tetra MVP? Onde que ele está com a cabeça? Está com a cabeça lá no chazinho de ayahuasca dele? Está com a cabeça na fazer bruxaria com a namorada dele, bruxa, que não sei nem se está namorando ainda ou se não está também. Só sei que ele não está concentrado na temporada. Para fazer uma temporada dessa, então era melhor ele ter pedido para ser trocado, resolvido se aposentar. Mas para fazer isso o Jordan Love faz, ganhando muito menos. Muito menos.
Nós sabíamos que o ataque do Green Bay Packers ia sofrer bastante depois da saída do Davante Adams, sabíamos, era um processo de reformulação, jovens jogadores, vai ter erro, vai ter drop, vai ter, né, um processo de adaptação um pouco lento e doloroso, mas o ataque dos Packers nessa temporada está muito aquém das expectativas. É igual aquele meme, né? Nossas expectativas já eram baixas, mas puta merda, cara. Puta merda. O que o Rodgers está fazendo? Uns passes absolutamente nada a ver pra ninguém. Já tem aí 4 turnovers na temporada, cara. Eu não sei realmente o que se passa com o Rodgers. Se já há algum tipo de problema entre ele e o Matt LaFleur, algum problema interno que a gente ainda não tenha conhecimento. Mas é irreconhecível, é absolutamente irreconhecível. E o time é o retrato dele. O time sente quando o Rodgers não está bem. Se o Rodgers está mal, o time vai também ladeira abaixo. Então, o que o Rodgers tem feito e o ataque tem feito básico, o mínimo. Mas nem esse mínimo não está servindo nem para ganhar do Giants. Então nós vamos ganhar de quem? Então, é uma culpa também, né, a ser imputada, uma boa parcela de culpa, ao Aaron Rodgers. Mas há, claro, essa questão de uma adaptação ao playbook que não está legal, né? E aí Rodgers e LaFleur precisam sentar e conversar por horas e horas para acertar isso daí, porque senão vai ficar impossível corrigir e impossível imaginar que o Packers vai evoluir, né, na temporada ao ponto de ter um ataque mais competitivo. Terceiro responsável, Joe Barry. Ninguém foi enganado quando o Joe Barry chegou, todo mundo sabia que ele foi o coordenador defensivo de um Detroit Lions de campanha 0-16, a pior defesa da liga, né, foi comandada por ele. Foi um pedido do Matt LaFleur, então mais um ponto de responsabilidade para o seu Matt LaFleur, a vinda do Joe Barry. Essa sim é uma grande decepção na temporada, porque se por um lado a gente imaginava que o ataque ia sofrer e está sofrendo, mas a gente tinha na cabeça que a defesa seria de fato uma das melhores da liga. E de fato é, individualmente, nome por nome, a defesa dos Packers é uma das melhores da liga. Só que ela é comandada por um cidadão que não tem conhecimento nenhum, que não tem qualidade nenhuma, competência nenhuma para comandar a defesa do Green Bay Packers. E aí complica. Você pode ter bons nomes individualmente, mas se o coletivo é comandado por uma merda, não adianta. Não vai para frente. Então, é inadmissível você tomar 24 pontos do New England Patriots jogando com quarterback 3 e sem recebedores. É inadmissível você tomar 27 pontos do New York Giants de Daniel Jones e também praticamente sem recebedores de qualidade para criar qualquer tipo de problema. Então, para mim, o Joe Barry está com os dias contados, sim. É lógico, não é do perfil dos Packers trocar de coordenador no meio da temporada. Então eles vão esperar essa temporada ir pro saco de vez, que já está até com mostras de que não deve ter muito futuro essa temporada dos Packers. Vão esperar a temporada acabar para trocar o Joe Barry. Ele vai ser o primeiro a ser trocado ali, sem dúvida, né? A menos que a defesa, né, comece, né, a jogar melhor a ponto de ceder poucos pontos e ter atuações melhores. Caso contrário, continuar nessa toada, o Joe Barry vai ser o primeiro a ser demitido, eu não tenho dúvida nenhuma, né? E aí o LaFleur vai ter que dar o braço a torcer, porque ele que fez essa escolha, né? E agora ele vai ter que, né, aguentar as consequências dessa escolha. Então, para mim, a grande decepção dessa temporada dos Packers até agora é a defesa, porque ela sim prometia, né, que ia entregar realmente, né, uma agressividade tremenda, coisa que não está se vendo, né? Muito pelo contrário, cedendo pontos para jogadores aí, para qualquer pé de rato, para qualquer Zé Ruela, faz o que quiser na nossa defesa. Uma defesa que tem pressionado pouco, só o Rashan Gary tem um pouco mais de destaque nas pressões. Uma secundária que está deplorável, na minha opinião. Eric Stokes e Darnell Savage não vieram para essa temporada ainda. Não que Adrian Amos e Jared Alexander estejam jogando bem, não estão também. Estão bem abaixo da média. Russell Douglas nesse jogo fez a sua pior atuação desde a sua chegada. Muitas faltas. Então, defesa cometendo muitas faltas. Então, a responsabilidade do Joe Barry é muito grande nisso. É muito grande, né, em toda essa farofada que o Packers tem aprontado nessa temporada. Outros culpados, exatamente, assim, diretamente, eu não consigo apontar. Mas eu vejo uma linha ofensiva abaixo também da crítica
Elton Jenkins está jogando fora de posição, ou ele volta para sua posição original. E o LaFleur coloca o Zach Tom, por exemplo, que é um bom jogador, para ajeitar essa linha ofensiva, já que o David Bakhtiari joga poucos snaps ainda, enquanto não está 100% recuperado para aguentar o jogo inteiro. Ou essa linha ofensiva vai continuar tendo problemas ali pelo lado do Elton Jenkins, onde tem vindo a maior parte das pressões para cima do Rodgers. E isso que também, né, por consequência, gera um desempenho abaixo do Rodgers. Quanto mais pressões no Rodgers, o rendimento dele vai ser menor, menos tempo ele vai ter no pocket para fazer o que ele sabe de melhor, ou deveria saber de melhor, e não está fazendo na temporada. Então, é esse conjunto de fatores, né, que tem levado o Packers para esse buraco, né, para esse túnel, que ainda existe uma luz, evidentemente, né? Vamos falar, estamos 3-2, né? Não é nada desesperador, enfim. Mas a gente tem que analisar o rendimento, e o rendimento dos Packers não nos leva a crer que esse time tem poder de chegada nem sequer para os playoffs. Quem dirá, chegando em playoffs, almejar alguma coisa além disso, tá? É decepcionante, né? Se você olhar o calendário, a gente tem jogos difíceis, muito difíceis pela frente. Hoje não dá para você apontar o Packers favorito contra ninguém mais. Vamos jogar domingo, 2 horas da tarde, em Lambeau Field contra o New York Jets, e os Jets são favoritos. E depois nós temos os Commanders, também, se bobear, eles vão ser favoritos também. O Packers não está tendo condição de ganhar desses adversários de final de tabela, cara. O New York Jets meteu 40 pontos no Miami Dolphins, vem cheio de moral, cheio de confiança, correndo pra caramba. Imagina aí o Breece Hall, o Michael Carter correndo na nossa defesa. E eles têm bons recebedores também, como o Garrett Wilson, o Elijah Moore, enfim. Zach Wilson jogando bem, quarterback, né? Calouro aí. Calouro não, né? Foi draftado na temporada passada, mas não jogou, se lesionou, né? Então, gente, a que ponto chegamos de ver os Packers não serem favoritos contra o New York Jets jogando em Lambeau Field? Porque o time não vem apresentando nada de competitivo, tanto no ataque quanto na defesa. É um arremedo de time. Como disse, é um time inconsistente, um time inconstante, um time que não passa confiança para ninguém. Então, para resumir, eu vou até tomar uma água que eu estou um pouco alterado. A situação é preocupante. A derrota de domingo foi revoltante, para mim foi revoltante, da forma como aconteceu. E o que me preocupa mais é que possa estar havendo alguma coisa já internamente de alguns, né, quererem uma coisa e o treinador querer outra. Acho que o fato do LaFleur preterir o jogo terrestre pode criar alguns problemas, né, com nossos running backs. Essa disparidade entre Aaron Rodgers e LaFleur na execução do playbook também pode gerar problema. Então, tudo isso que vem sendo mal gerido e mal executado pode gerar uma crise interna, um problema de vestiário, que a gente sabe que quando isso surge, aí a temporada acaba mesmo, aí é ladeira abaixo. Então, gente, eu acho que sim, o Packers precisa de uma mudança urgente, de um chacoalhão urgente. Mas acho que para esses 2 jogos, é lógico que a vitória é obrigatória, porque depois nós temos os Bills fora, e aí sabe lá Deus o tamanho do prejuízo lá. E para ganhar esses 2 jogos que a gente tem contra os Jets e contra o Washington, eu acho que tem que fazer o arroz com feijão para retomar a confiança, usar e abusar do jogo terrestre, evitar esses overthrows, esses passes longos em profundidade, para não ficar, né, queimando jogadas, jogando, né, chamadas no lixo. Fazer o simples, ganhar, tentar convencer ao máximo o torcedor, recuperar a confiança desses jogadores que está lá embaixo, né? Para a gente ver se a partir da semana 8 contra os Bills a equipe consegue dar uma resposta um pouco melhor e se mostrar um pouco mais competitiva. Porque o horizonte que eu vislumbro aqui para o Green Bay Packers nessa temporada é muito decepcionante. Por isso eu vou seguir, sem criar muitas ilusões, sem criar muitas expectativas, e levar essa temporada aí como entretenimento. Ganhou, beleza, não ganhou, faz parte, porque é isso que os Packers têm entregado pra gente, né? Um time desinteressado, então isso faz com que o torcedor também comece a ficar desinteressado pelos jogos da equipe. Espero que isso mude imediatamente, e que a gente vença esses 2 próximos jogos para tentar, quem sabe, dar uma guinada e almejar coisas um pouco maiores, né,
ainda para essa temporada. Se não, né, logo logo a gente já vai jogar essa temporada no lixo aí, não vai ter chegado nem na metade dela. Tá bom, meus amigos? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Vamos torcer para que domingo a gente contraria as previsões, por incrível que pareça, vença o New York Jets e possa, né, vislumbrar, né, uma luz ainda no fim desse túnel que está bastante escuro para o Green Bay Packers. Até semana que vem. Um grande abraço a todos. Go Pack Go!